Olá, ouvintes da Rádio Sion! Hoje estamos aqui com o pastor Ivan, nosso convidado, e com a Maíra, nossa apresentadora, e vamos fazer um podcast especial essa noite, né, Maíra? Pois é, no dia 6 e 7, nos próximos finais de semana, nós teremos um evento chamado Jesus 24 Horas, que vai acontecer aqui em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. E nessa hora, nós vamos conversar com o pastor Ivan e conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, como ele nasceu, qual é a inspiração, um pouco sobre os propósitos, sobre aquilo que o Senhor Jesus tem colocado no coração do nosso pastor. E nós vamos compartilhar com você e já aproveitamos e fazemos um convite para que você participe junto conosco. No final desse podcast, nós vamos colocar o link para inscrição para que você possa viver esse tempo de gratidão junto conosco, né, pastor Ivan? Deus seja louvado. Eu sou Jesus 24 horas. Amém. Pastor, se apresenta brevemente, se alguém ainda não te conhece, e conta como que nasceu esse projeto do Jesus 24 Horas. Ok. Pastor Ivan Moreira, sou plantador, junto com a minha amada esposa, a pastora Neuce, da Igreja Sion. Nós estamos localizados aqui no aeroporto Cachoeiro de Itapemirim, ok? Estamos plantando uma igreja maravilhosa, uma igreja que acolhe amorosamente e cuida intencionalmente. Nossa coluna principal é gerar discípulos e gerar líderes. Pastor, como que começou esse projeto, Jesus 24 Horas? O que é o Jesus 24 Horas? Na verdade, esse projeto, Ana, ele começou quando Deus me incomodou, usou um pastor para que a gente pudesse estar dando algumas voltas no bairro para a conquista de território. E eu comecei então a andar no bairro do aeroporto, orando e pedindo ao Senhor Jesus para que ele pudesse estar liberando as famílias que ainda não o conheciam. E dando essas voltas, eu comecei também a entender que eu estava andando em volta da exposição. E aí andando em volta da exposição, orando, inclusive eu levei alguns líderes comigo, a pastora Maíra estava lá, alguns do Armagedon também. Eu lembrei de uma festa do Rei Jesus, gerado pela Igreja Romana, e que fez muito sucesso aqui em Cachoeiro. Foi muito bom. A Igreja Romana está de parabéns, uma estrutura maravilhosa, uma organização, um movimento dentro da nossa cidade, a juventude andando com aquelas camisas e vindo para a exposição. E eu comecei a entender assim, Senhor Jesus, nós podemos resgatar isso. E aí nasceu no meu coração um tempo de estar orando em primeiro lugar, orando e jejuando. E nesse tempo de orar e jejuar, eu convidei o pastor Avilmar, da igreja Odres, para que a gente pudesse estar caminhando dentro desse projeto. A nossa ideia, então, era resgatar um projeto que, de fato, alcance a juventude de Cachoeiro e também regiões, só que esse projeto vai muito além de um evento somente naquele final de semana. Jesus 24 horas é para atuar dentro da família, Jesus 24 horas é para atuar dentro da escola, e aí se torna um projeto progressivo para que a gente alcance essa juventude, gere novos discípulos e uma liderança. E eu estou pensando na sociedade. A nossa sociedade precisa de investir nos jovens de hoje, porque eles serão os líderes do amanhã. Isso. Amém. E quais seriam? O senhor já falou de algumas ideias dos objetivos, mas o objetivo principal do Jesus 24 Horas? Pastora Maíra, o objetivo principal do Jesus 24 horas é glorificar esse Jesus. Esse ano, por exemplo, nós estamos trabalhando com um tempo de gratidão. Nós passamos esse tempo pandêmico, ainda estamos sofrendo algumas retaliações da Covid, mas nós ficamos praticamente 2 anos isolados. Sim. Então agora nós pensamos em quê? Glorificar esse Senhor Jesus, porque nós passamos um tempo onde que algumas famílias, infelizmente, tiveram perdas, mas outras romperam bem. Por exemplo, eu e minha amada esposa convivemos com algumas pessoas que tiveram Covid, nós não pegamos, outros também não pegaram. Estou vacinado e estou na 4ª vacina. E se você não foi vacinado, procure. Eu acredito nessa vacina. E aí nós entendemos que agora é um tempo de glorificar o nome do Senhor Jesus,
e um tempo de gratidão. Então, se eu pudesse pensar o objetivo coluna principal, primeiro, honrar o nosso Senhor Jesus. Amém. Eu, por exemplo, eu não. Os pastores no Brasil, nós vivemos um tempo que isso foi uma grande novidade para nós. Culto online, fechar a igreja, culto drive-in, lives, isso tudo foi novidade. As igrejas que já estão funcionando dessa forma não foram novidade. Agora, para nós, sim. Eu pensei um tempo assim, Senhor Jesus, se o Senhor não tiver misericórdia, vai acabar assim, ó, porque como que é ter uma igreja online se você não foi treinado para isso, não foi preparado e faltava logística? Mas aí nós vimos que nesse tempo de pandemia, Sion cresceu. Amém. Mesmo a gente separado, nós tivemos uma baita de uma comunhão. Sim, verdade. Multiplicação de células, gente nova chegando, gente não evangélica sendo alcançada e gerando líderes. Então, é um tempo de gratidão. Primeiro, glorificar o nome do Senhor Jesus. Segundo, tempo de gratidão. Amém. A gente realmente, como o senhor falou, né, como igreja, nós colhemos muito, né, de um tempo pandêmico, né? Fomos sustentados pela misericórdia do Senhor de diversas formas. Então, nada mais, vou usar a palavra justo, mas nada mais justo do que levar toda a honra, todo o louvor e toda a glória ao Senhor Jesus. Então, nesse tempo de 24 horas, a ideia é essa: ter louvor, adoração, comunhão. Como que é mais ou menos a ideia da programação do Jesus 24 horas? Pastora Maíra, eu preciso de abrir aqui um parênteses desse tempo pandêmico e eu quero deixar isso registrado. Nesse tempo pandêmico, eu lembro que veio Wellington e Micaela, que eram os líderes do Armagedon, e tiveram essa belíssima ideia de fazer o culto drive-in lá fora. Mas eu quero honrar a sua liderança. Nós pegamos todos os domingos, colocando as coisas para fora. Amém. E colocando as coisas no lugar. Você lembra disso? Lembro. 5 horas aqui na igreja para montar tudo. Quero te honrar, velho. Amém. Foi muito bom. Tamo Beleza. junto. Qual foi a pergunta? Falar um pouco sobre, a gente falou, né, da gratidão e tudo mais, um pouco da programação, de qual é a ideia dessa programação de louvor, de uma vez palavra. Que nós temos esse conhecimento que a nossa juventude é uma juventude acelerada, que eles não cansam, tipo Homem de Ferro e Mulher Maravilha. Não vou falar Wolverine, coitado, que ele morreu, né? Tadinho. Mas esses caras são guerreiros. Então, qual que é a nossa ideia? Começando no sábado, às 19 horas, a gente vai abrir com uma apresentação e depois palavra e uma banda. Palavra e uma banda. Vai ter um tempo que a gente vai ter um momento de andar com esses jovens. A gente está chamando de papo cabeça. Um tempo para que o jovem possa ter ali alguns pastores e psicólogos para que eles possam abrir algum assunto que eles querem conversar, dialogar. Papo cabeça. Muito vai bom. ter um local específico para isso. Essas 24 horas vai ter uma psicóloga à disposição e pastores fazendo aconselhamento. Então, a ideia primordial é banda, louvorzão e palavra. E nesse tempo de palavra nós vamos abordar empreendedorismo, vida com propósito, dependência química, família e jovem avançando. Amém. Um tempo de cuidado com os nossos jovens, né? Sim. E quando o Senhor disse que visa o Jesus 24 horas para a sociedade, para Cachoeiro, é nesse sentido de abrir essas palavras de empreendedorismo? E mais o que o Senhor pensa que vai atingir a sociedade através desses jovens, através dessa programação? Em primeiro lugar, Ana, o nosso planejamento a curto, a médio, a longo prazo é que o projeto Jesus 24 horas, ele saia dessa ideia de ter um evento e que fique só uma vez por ano e aguardando aquilo dali. Então vai ser montada uma equipe e que essa equipe vai poder estar sendo treinada e capacitada para trabalhar, por exemplo, essa área do empreendedorismo com jovens. Temos várias pegadas hoje, mas talvez não temos ainda jovens de uma área de carência
dentro da nossa sociedade que possa estar hoje absorvendo essas ideias. Então, a nossa ideia é alcançar os jovens que também ainda não podem dar esse passo. É claro que eu quero globalizar todos, sem exclusão, mas a ideia é levantar uma juventude que possa pensar o empreendedorismo, pensar família, pensar em avançar projetos. Eu não sei se todos aqui assistiram, mas veio 2 moços que mexeu muito na nossa sociedade e mostrou para nós que nem tudo ainda já está debaixo desse céu. Da Microsoft, Bill Gates e Steve Jobs. Steve Jobs, então, cara, o cara veio de uma inteligência sobrenatural e trouxe coisas que, por exemplo, como colocar um computador daquele tamanho numa coisa chamada tablet e hoje tá dentro de um smartphone. Então, tem muita coisa que a gente pode avançar. A gente precisa entender que esse jovem, ele pode sair de dentro dessa caixinha e avançar para coisas que agora, com o poder do Espírito Santo, eles vão avançar. Em empreendedorismo, que eu acredito que é uma área muito boa, política, a área profissional. E quando eu falo área profissional, eu estou dizendo jovem desde que seja um pedreiro íntegro, um vigia, um juiz, um advogado, um médico, um militar e por aí vai. A gente, de fato, com Jesus 24 horas, a gente quer mexer na sociedade para plantar jovens, de fato, que tenha propósito, tenha integridade e em todas as áreas. Achei interessante isso, porque não sei se para você teve isso, Maíra, mas quando eu era mais jovem, na época escolar mesmo, não tinha essa visão de empreendedorismo, não era passado. A gente era ensinado sempre a trabalhar para alguém, era assim que eram as matérias escolares. Escolher uma faculdade para você ter um bom emprego e, né, se dar bem na sociedade. Não era ensinado, pelo menos não me foi ensinado, né, nas escolas que eu passei. A ser empreendedora, a você ser o patrão, né? Porque não tem nada de errado com isso. A fazer a economia girar pela gente, não a gente sendo só a pessoa que vai executar, né? Eu achei muito interessante esse tema de ser abordado. O entender a necessidade, né? Porque eu acredito que a necessidade antes da pandemia, de nós como igreja, de tratar um jovem, um adolescente, hoje é uma necessidade diferente, porque a gente pega jovens e adolescentes que passaram 2 anos dentro de casa, muitos com problemas, né, psicológicos, emocionais, de relacionamento, por estar muito preso dentro de casa. Então, eu acredito que vai ser um tempo também da gente entender, porque é uma coisa a gente conhecer os jovens da nossa igreja, mas quando a gente vai conseguir ir para um lugar que vão ter jovens de outras igrejas ou de nenhuma igreja, a gente vai conseguir enxergá-los da forma como eles estão hoje. E aí sim a gente traçar projetos e alguns parâmetros para, cara, como que a gente hoje pode cuidar do jovem que está desse jeito, né? Então, assim, eu acredito que tem muitos jovens que não sabem o que vão fazer da vida. Então, a gente trazer essa parada de, véi, você é capaz, você pode empreender, olha para aquilo que você é bom e foca nisso. Ou, sei lá, dar um despertar nessas pessoas, né? Eu acho que pode ser algo nesse tipo de... Ei, vem pra perto, vem junto, a gente vai estar junto com você, a gente vai acolher e cuidar, que é a missão e a visão da nossa igreja. E eu acho que, como cristãos, né, a nossa missão e a nossa visão geral, de trazer mesmo, falar, tamo junto, vamos avançar, esse é o que você precisa, então vamos entrar nisso. E para isso acontecer... Esses primeiros passos a curto e a médio prazo é tudo, claro, né, baseado num laboratório, Ana, que a gente vai fazer o 2022 e o 2023 para saber se de fato, se o Senhor se agradar de nós, as coisas vão avançar, sempre consultando Ele, a gente partir para Jesus 24 horas se tornar uma ONG. Amém. Que interessante. E através dessa ONG, a gente já tem uma meta específica que é plantar uma comunidade terapêutica para trabalhar na área dos dependentes químicos, drogas lícitas e ilícitas e também com a sua família. Então a ideia é Jesus 24 horas se tornar uma ONG. E essa ONG agora ter vários braços. Trabalhar na área da assistência social, trabalhar na área da psicologia,
muitos dos nossos jovens precisam ter essa orientação, trabalhar na área da liderança, trabalhar na área da dependência e avançar nos projetos. Um dos nossos projetos é fazer parceria com o terceiro setor. Ah, bacana demais. Então, o senhor falou um pouco sobre um dos lugares que nós, como Jesus 24 Horas, queremos abençoar, né, que é na área da dependência química. Então, a gente já vai adiantar que a entrada do Jesus 24 Horas, hoje, ela é inteiramente gratuita, né? Mas nós temos pessoas que têm nos abençoado. Lá onde faz a inscrição, tem um ingresso solidário, que ali você pode estar, né, contribuindo. Nós vamos ter lá também algumas barraquinhas, né, que vão estar vendendo alimentos. Então, se você vai, relaxa, vai ter comida lá também. E também vai ser revertido uma parte desses valores para já começar esse projeto da comunidade terapêutica, né, pastor Ivan? Sim. Antes de falar nesses projetos avançando, eu quero voltar um pouco agora para a nossa programação. Ei, juventude, a ideia é que você vá para um local onde que você possa ficar à vontade, se você tem os seus amigos, ou a sua namorada, ou a sua família, é para os adultos também. E nesse tempo, é um tempo onde que você vai ter ali uma base para você se alimentar, vai ter um local para você descansar, e vai ter um local que você vai ficar ali envolvido com aquilo que está acontecendo. Não necessariamente você precisa retornar para casa, mas se você quiser, não tem problema. Se quiser voltar para casa e voltar para o Jesus 24 horas, não tem problema, é 0800. Mas a ideia é, vamos tirar 24 horas para estar envolvido com o amor do Senhor Jesus, com a misericórdia, com palavra, com relacionamento, com comunhão, com novas amizades. A ideia é que naquele local ali, na fazendinha, fique de fato marcado que você não precisa retornar para sua casa. E ali vai ter alimentação, vai ter papo cabeça para você quiser compartilhar algum assunto. Vai ter uma equipe que está sendo treinada para depois o Jesus 24 horas poder te acompanhar e direcionar para a igreja mais próxima que você mora. Então a ideia é que nessa programação, nesse planejamento, é voltado para você. Maíra e Ana, vamos ter 2 DJs. Nossa, que interessante. Vai bombar. Vai ter 2 DJs que vai ter um momento que vai ser só por conta deles. E aí a gente aguarda que de fato seja algo assim. Não quero inventar a roda, mas nós podemos criar momentos de juventude para marcar essa geração. Amém. E essa geração sair apaixonada e sair convicta que dali tem que ter uma caminhada com propósito. Amém. Pastor, o senhor falou aí sobre esses projetos, né, sobre a ONG. Qual a expectativa, então, para o próximo ano, para 2023? Já é começando com isso? Como que tá esse projeto? Essa pergunta é fundamental. Dentro do nosso planejamento, a nossa ideia, eu também sou acelerado, tá? Apesar de estar idoso, mas eu sou acelerado. 2023, fazer 2 Jesus 24 horas. Uau! Um no final do primeiro semestre e um no final do segundo semestre. Mas tudo isso ainda é um laboratório. Vamos ver o feedback do que vai ser agora 6 e 7 de agosto. E aí ano que vem a gente vai ver de fato se a juventude comprou essa ideia, os pastores, as igrejas. Uma coisa legal que eu quero deixar aqui para nós. Nós estamos valorizando as nossas igrejas locais, pastores e bandas locais. Se você pensar assim, vai ter um nome bonitão lá de fora? Sim, Jesus. Amém. Mas Amém. a nossa ideia é pegar a região. Vai ter bandas de Vargem Alta, bandas de Iguaçuí, mas a nossa meta é valorizar o nosso povo. E é mostrar que em Cachoeiro temos pastores, igrejas que têm essa pegada. E aí sim, 2023, a gente começar no segundo semestre no final do primeiro semestre com Jesus 24 horas, no final do segundo semestre também em Jesus 24 horas, e se o Senhor se agradar de nós, 2024, nós tomamos a exposição. Amém. Amém. Nós recebemos. Essa é a nossa ideia. Então, pastor, voltando para a pergunta, né? A gente tem a ideia de influenciar
né, nesse meio aí da dependência química e até o lugar onde nós vamos investir os recursos que nós vamos levantar. Como que nós conhecemos, né, o trabalho que o senhor faz com os dependentes químicos, nós como membros da sua igreja. Mas como que o senhor imagina daqui a um tempo Jesus 24 horas impactando vidas de pessoas que vão estar livres da dependência química através de um projeto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus? Como o senhor imagina isso lá na frente acontecendo? Eu imagino, pastora Maíra, a gente ouvindo testemunho, inclusive agora no Jesus 24 horas, vai ter um tempo de testemunho também, de juventude chegando e falando. Eu acredito que vai ser um mover da ação de Deus para que a gente veja jovem, de fato, saindo dessa escuridão, saindo desse momento, dessas crises espirituais, desses momentos de depressão. Eu estou falando de coisas espirituais, tá? Depressões no mundo espiritual, essa perseguição, essa opressão. E aí, de fato, uma juventude que vai se levantar nesse tempo e uma juventude acesa, uma juventude vibrante, uma juventude proativa e que, de fato, cada pastor que levar seu jovem lá, ele vai voltar diferente também. Amém. Pastor, o senhor falou bastante sobre jovens, né? Sobre a programação voltada para jovens. E o público adulto, ele vai conseguir extrair bastante coisas se ele for lá? Sim, a gente começa falando, né, de juventude porque tem um propósito nisso daí, tá? Qual que é o propósito? Quando o Senhor Jesus veio, Ana, ele trabalhou com 11 discípulos. Ele trabalhou uma base para essa base ganhar o mundo. Então hoje é claro que nós vamos investir também nos adultos, mas nós queremos investir no jovem porque o jovem ele tem mais fluência para alcançar uma idade mais avançada. Mas para o adulto também. Nós hoje, através do pastor Vilmar, quando ele estava no monte orando e pedindo a Deus uma direção para o Jesus 24 horas, o Senhor deu uma palavra para ele poderosa, tá? Uma palavra que está lá em Malaquias, dos pais se rendendo aos filhos. Amém. E os filhos se rendendo aos pais. Então, para os adultos, a gente quer esse tempo que o próprio adulto agora entenda a sua posição no reino. Não é só um tempo de ir ali, adorar, voltar para a igreja e voltar para casa. Não, ele tem um propósito para estar aqui. Um propósito de gerar discípulo, um propósito na área do empreendedorismo, um propósito na área da família, para que ele possa voltar vigorado, e revigorado, e entender que ele faz parte de um projeto, porque hoje não é só esse momento de igreja. Parece que os adultos vão domingo e voltam para casa, vão domingo na igreja e voltam para casa, vão para a célula e voltam para casa. Não, ei adulto, você faz parte desse projeto. E se você colocar a mão no arado, não ora mais para trás, não. Então a ideia é que esse adulto ele possa sair dali e gerar projetos para a igreja dele, local, gerar projetos para a juventude dele local, ele ser um apoiador, ele ser base para esses jovens. Você sabe como é que é assim, ó, a gente carrega essa juventude para baixo e para cima. E tem dia que a gente chega em casa tardão porque tem que levar um, tem que levar outro. Então, ei, adulto, se você hoje está envolvido no reino, quem que você está apoiando? E aí tem uma coisa que a gente está muito antenado para isso, Ana. Pai, até que ponto que você está investindo no seu filho no reino de Deus? Então, por exemplo, o filho tem uma programação sábado. O pai está apoiando isso? O filho está agora fazendo evangelismo na rua. O pai está apoiando? E aí tem uma coisa que nós precisamos ensinar para os adultos do século XXI, Ana. Por exemplo, olha como é que os adultos estão pensando. O filho está mal na escola. A primeira coisa que ele faz, dá um tempo na igreja. Fala com o líder do seu ministério que você agora vai estudar. Como é que é isso? Tira o principal, né? Como que ele não pode buscar o equilíbrio de estudar e continuar com a mão no arado? Então nós precisamos rever alguns conceitos na cabeça desse adulto, ele olhando aquela juventude e entender que ele precisa reescrever essa história. E se não tiver uma juventude hoje envolvida no reino com o Senhor Jesus, amanhã vai ser um caos. Não tem para onde correr. E eu fico preocupado com igrejas que não têm jovens, tá?
vou deixar um recado aqui para você. Sua igreja não tem jovem? A sua igreja está em rota de colisão com alguma coisa. Eu quero fazer uma pausa aqui na nossa conversa e agradecer ao Baiano, Sim. que a gente está estreando aqui hoje essa mesa nova. Então, gente, conheça o trabalho do Baiano Móveis Planejados. Ele é um líder aqui da Igreja Sion, fez essa mesa maravilhosa pra gente, que você vai ver aí pelos próximos podcasts. Baiano, muito obrigada, sua mesa ficou excelente aqui no nosso cenário. Obrigada mesmo. Mandar um beijão pra Marli também, a amada esposa do Baiano, que também tem nos apoiado, tem nos ajudado já. O Baiano Móveis Modulados já são os nossos primeiros patrocinadores, já estão nos procurando para estar realmente aqui junto com a gente. Ah, verdade. Tá sendo bênção demais essa família e essa empresa no nosso meio. Essa é uma ideia, Ana, que eu compartilho com o Baiano e a Marli. Ou seja, eles são adultos, têm uma empresa e eles estão investindo no reino. Sim. E eles estão sempre investindo em Sion. Beijão para vocês. Então, pastor, eu perguntei sobre os adultos porque a pandemia trouxe bastante doenças, né? Aflorou bastante doenças psicológicas, emocionais. E quando o senhor falou sobre psicólogo, eu pensei justamente nesse público, porque foi um tempo que muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu família, membros da família. O jovem impactou bastante, viu coisas que nunca tinha visto, mas também o adulto, né, que viveu coisas e preocupações que não tinha antes, e principalmente a liberdade, que a gente passou um tempo realmente preso, sem ir e vir. Quando a pandemia estourou, eu fiquei em casa com meu filho sozinha, então a minha única conversa era um menino de 2 anos na época, o dia inteiro. Então por isso que eu perguntei dos adultos, né? Fica o convite para você aí que também é adulto, sinta-se convocado para fazer parte desse projeto de Jesus 24 Horas, não só os jovens. E se você tem um jovem em casa, já mostra esse vídeo para ele, mostra para ele que vai ser algo muito interessante. E para quem acompanhou na nossa cidade, a festa do Rei Jesus era uma festa realmente grande. Sim. Mobilizava a cidade. Todo mundo da escola ia, comprava a camisa. E eu fico feliz demais que tenha uma outra festa agora se levantando com o nome de Jesus, com a presença de Jesus para impactar esses jovens. E mais uma vez eu quero deixar claro aqui, parabenizar a Igreja Católica por esse projeto chamado A Festa do Rei Jesus, que de fato impactou uma juventude brilhante na nossa cidade. Vocês estão de parabéns. E realmente marcou, né? Marcou demais, bastante. Demais. A gente falar um pouquinho também, né, que esse tempo do Jesus 24 Horas, a gente não vai estar levantando nenhuma bandeira denominacional, defendendo igreja, defendendo pensamentos. É realmente um tempo de louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E gostaria que o senhor falasse um pouquinho de alguns parceiros da nossa cidade, alguns pastores que estão comprando essa ideia, que hoje estão juntos com a gente. Pode sim acontecer de algum nome passar despercebido, mas para a gente realmente ver que a gente está defendendo ao nome do Senhor Jesus, o reino do Senhor Jesus, e não bandeiras, e não ideologias, e sim a presença, o poder e o propósito de Jesus no nosso meio. E aí eu vou responder uma pergunta que vocês não me fizeram, que é um dos projetos Jesus 24 Horas. Nós pastores, quando nós saímos da teologia acadêmica, nós saímos muito centralizados no nosso potencial e defendendo uma doutrina. Então, o encontro de pastor é assim, você está com quantos membros? O que você está fazendo? E não tem, de fato, essa comunhão com o coração aberto. Então, o Jesus 24 Horas, nós estamos trabalhando com alguns pastores e entendendo que é um tempo de reino. Então, por exemplo, essa ideia de eu estou fazendo um programa para Sion e ele é fechado e eu não quero ninguém, essa ideia tem que ser desconstruída. Eu fico imaginando que o número de pastores e igrejas aqui em Cachoeiro é tão relevante que eu acredito que era para ter movido muito mais coisa na nossa cidade. Mas só que nós saímos dessa teologia acadêmica centralizada no nosso eu. E muitas das vezes, infelizmente, é uma verdade, uma igreja de programa. E a coluna principal que o Senhor Jesus deixou para nós é: gere discípulos.
gere líderes. Então agora, nessa pegada, a gente está desconstruindo, pelo menos com esses pastores que estão conosco. Pastor Mozanildo, Fonte da Vida, pastor Hércules, pastor Claudionor, pastor Vilmar. Tem outros nomes também que estão envolvidos nessa pegada, para que de fato a gente possa entender que o Jesus 24 horas, ele é reino, Sim. ele não tem uma bandeira. Amém. E aí eu estou falando, compartilhando com os pastores que também, ao mesmo tempo, é o momento da nossa juventude chegar no evento e aprender a alcançar outras vidas dentro desse 24 horas. Então, é muito importante a gente ter essa nova pegada que está virando uma chave de ter essa visão simplesmente centralizada na sua denominação. Que, infelizmente, hoje ainda é assim. Quem está fazendo é minha denominação? Ah, então eu não vou, não. Quem está fazendo é Sion? Não, então, Sion, você está proibido lá. A gente ainda pensa muito minúsculo. Mas quando a gente abre o leque, de fato, para o reino, é aquilo que a gente vê na igreja, na Bíblia. Precisamos alargar as fronteiras. E por isso não tem uma bandeira denominacional. E lembrando, um dos nossos parceiros nisso é o Christian, que está entrando com o local dele, a logística dele. Não posso deixar de falar do Christian. Sim. Ele está sendo primordial nessa pegada de Jesus 24 horas. E detalhe, tá? Vou dizer para você aqui de primeira mão. Já existia no coração do Christian fazer um projeto dessa envergadura. Nós só unimos ideias daquilo que o Senhor está dando direção para nós. Ah, que interessante, pastor. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de frisar mais sobre esse evento? Algo que talvez a gente não pensou e o senhor quer deixar mais gravado aí na mente das pessoas? Primeiro eu quero deixar um recado para os pais e família. Vai ser um tempo que não vai ter bebida alcoólica, a gente vai estar restringindo essas coisas. Vai ser um tempo que se o seu filho falar para você que vai para o Jesus 24 horas, descansa o seu coração. É claro, Ana e pastora Maíra, acontecem algumas fatalidades, acontecem coisas que não estão debaixo do nosso poder, mas a gente quer acreditar que Jesus 24 horas é um tempo para que ali naquele momento seja acolher amorosamente e cuidar intencionalmente. Então eu queria frisar isso. Descansa o seu coração se o seu filho falar Jesus 24 horas, ele vai ser bem cuidado. A ideia é que ele permaneça nesse local. Vai ter alimentação, vai ter local para ele poder dormir, deitar, descansar, vai ter tempo para ele refletir, vai ter tempo para ele conversar com profissionais, com pastores. Então, o que eu queria frisar é Jesus 24 horas é um tempo novo para nossa cidade. Amém. Gente, vale muito a pena o investimento. E o investimento é de tempo. É de de tempo. disponibilidade para estar lá, Sim. ser tratado, né? Ver testemunhos, ser um testemunho vivo também. E aí eu quero já deixar um recado. Você vai me perguntar assim, pastor Ivan, vai ter camisas? A gente não fez camisa porque tudo está sendo um laboratório. Mas a partir desse, já vai ter um modelo de camisas para a gente avançar para o outro. Então, Ana e pastora Maíra, o ano que vem a gente vai fazer a inscrição. E a inscrição vai ser simplesmente você ter essa camisa Jesus 24 horas e sem Bacana. nenhuma bandeira. Bacana que demais. interessante, muito bom. Denominacional. Amém. Pastor, então é isso. Sim. A gente agradece muito a sua presença. Se ficar, gente, alguma dúvida, vocês podem nos procurar. A gente vai deixar alguns contatos aqui na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo aí, ouvindo pelo Spotify, você pode entrar no nosso site, pode entrar também no canal do YouTube, no nosso Instagram, que vai ter muitas informações. E tem o Instagram oficial do Jesus Sim, 24 tem. horas também, né, Uhum. pastor? Isso. Que lá vai estar rolando todo dia alguma informação para você. E qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade para perguntar pra gente. Se você quiser fazer a sua inscrição para o Jesus 24 horas, você pode entrar no site do Simpla. Lá você pode fazer a pesquisa Jesus 24 horas. Você vai poder achar lá, fazer a sua inscrição de forma gratuita. Se você quer abençoar os projetos do Jesus 24 horas, você também pode abençoar. Tem uma inscrição solidária lá. E você é convidado a estar esse tempo junto conosco. Eu tenho certeza absoluta que
assim como já está impactando as nossas vidas, vai impactar a vida de muitas pessoas. E agradecer, assim como a Ana fez, o nosso pastor, de ter aceitado o nosso convite de estar aqui compartilhando mais uma vez essa visão de trazer pessoas para mais perto do Senhor Jesus. Ok, eu queria deixar 2 recados. Primeiro, para os pastores. Ei, pastores, repasse isso para a sua liderança de jovens, para que ele possa mobilizar a sua juventude para estar lá e cada jovem convidando alguém para estar lá. Então, pastores, sentem com a sua juventude, mostra que é um tempo da gente estar ali acolhendo e cuidando e que ele possa participar com a juventude dele e com a sua igreja. Segundo lugar, eu quero acreditar que esse podcast vai chegar nas professoras. Ei, professoras, fale com a sua turma. Olha, vai ter aí Jesus 24 horas. Vai lá que você vai gostar. Mande o seu aluno para nós. Mande os seus alunos para que eles possam também ter um conhecimento de uma vida com propósito, uma vida onde que de fato ele vai entender que essa caminhada aqui na Terra, em primeiro lugar, nós precisamos ser facilitadores, facilitar a vida do outro. Então, Amém. essa juventude precisa entender isso. Professores, se você estiver assistindo isso, cara, passe isso. 6 e 7 de agosto, nós queremos o seu jovem lá no Jesus 24 horas. Começa que hora, pastor? Às 19 horas no sábado, dia 6, e vamos terminar no domingo às 19 horas. Inclusive, Sion vai terminar lá na Fazendinha. Então, se você, pastor, quiser terminar lá com sua juventude, vai ser muito legal, ok? Amém, pastor. Gente, se você ainda não conhece as nossas redes sociais, curte Igreja Sion, se inscreve aqui no nosso canal também, siga o nosso podcast pelo Spotify, fique por dentro das nossas redes, porque vai ter temas muito legais. Já estamos com uma agenda de programações, pastores convidados, entre outros convidados, e temas que vão enriquecer bastante as nossas vidas. Sim, tá sensacional e nós queremos terminar esse tempo agora fazendo uma oração. Vamos pedir para o Senhor orar, entregando mais uma vez Jesus 24 horas, Amém. entregando também esse podcast a todas as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Show, Amém. Vamos orar então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por todos esses pastores que estão envolvendo a sua igreja no Jesus 24 horas. Nós temos o pastor Mozanildo, pastor Erco, pastor Claudionor, pastor Vilmar, pastor Ivan. Pai, que o Senhor continue alargando as fronteiras com mais igrejas avançando nesse projeto Jesus 24 horas. Abençoe também a nossa cidade, a nossa juventude, os nossos adultos, a terceira idade, as nossas crianças. Amém. Permita que a nossa cidade possa avançar com esse projeto, entendendo que é um tempo de acolher amorosamente e cuidar intencionalmente. Jesus 24 horas. Veio para permanecer, crescer e avançar. Amém. Amém. Jesus. Amém. 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 Só lembrando, eu não mencionei aqui, mas só para ficar gravado, tá? A liderança desse Jesus 24 horas, quem está encabeçando todas essas coisas é pastor Ivan, pastor Elvimar e o Christian no seu apoio logístico. Pastor Elvimar tem uma equipe maravilhosa trabalhando por trás disso, que vocês nem imaginam. E aqui em Sion também o pastor Ivan tem uma equipe maravilhosa avançando em tudo que está acontecendo, ok? Tudo sendo preparado para o melhor, para você chegar ali e você se sentir em casa. Amém. Amém. Fica o convite então, gente, e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Com Deus.